das redes sociais, né? Boa tarde. Então, senhor presidente, o meu requerimento reitera, né, requerimento que eu fiz no início desse ano, pedindo informações com relação a esse imóvel. É um imóvel onde foi construído com recursos do FIA, que é o Fundo da Infância, né, e da adolescência, para o atendimento, né, às crianças e adolescentes que tenham dependência química. Eu fiz vários questionamentos ao Executivo, como eu não tive resposta, eu estou reiterando. E um dos meus questionamentos principais é se existe a possibilidade ou a intenção de se abrir um edital novamente de cessão desse imóvel para que entidades da organização, né, da sociedade civil, que tenham interesse de implantar um atendimento a pessoas com dependência química, possam novamente executar um trabalho no nosso município, né? E também eu incluí mais 2 questionamentos agora, no requerimento anterior, que, repito, ele não foi respondido ainda, porque agora o Conselho Municipal Antidrogas ele foi reativado. Então, eu questiono aqui se esse conselho tem interesse em desenvolver alguma atividade e também estou questionando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre os recursos do FIA, né? Ressaltando sempre, lembrando que é um investimento com recursos do Fundo da Infância e da Adolescência. Então, eu questiono aqui se esse imóvel vai retornar para a atividade, né, e qual é a ideia do Executivo com relação a essa necessidade que nós temos no nosso município, porque nós temos adolescentes que estão dependentes químicos e hoje nós não temos um trabalho no município para esse público. Lembrando que, antigamente, né, a Copiosa Redenção fazia esse trabalho, na sequência, a comunidade Betânia, e tiveram que parar de executar o trabalho porque não tiveram ajuda financeira do município em termos de subvenção para realizar esse trabalho tão grandioso e precioso para as nossas crianças e adolescentes. Então, é o motivo, senhor presidente, do meu requerimento. Obrigada. Continua em discussão, requerimento. Encerrada a discussão. Requerimento 497. Informações quanto às empresas licitadas para a prestação do serviço de frota de veículos, maquinários e congêneres que possuem contrato vigente com as secretarias municipais de Agricultura e Infraestrutura do Interior e Logística neste município. Em discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Então, senhor presidente, segunda-feira passada, eu fiz uma visita ao secretário de Infraestrutura, ali no parque, para conversar com ele sobre algumas denúncias que eu tenho relacionado às máquinas, caminhões terceirizados, que desenvolve trabalho terceirizado. E eu fui pedir para ele a lista das empresas com, né, CNPJ, enfim, quais são as empresas que estão hoje desenvolvendo esse trabalho terceirizados, até porque, volto a bater, senhor presidente, na questão da identificação desses veículos, né? Então, os caminhões que trabalham terceirizado, as retro, carregadeira, patrola, a grande maioria não está identificada. Então, há um desrespeito com a lei que eu fiz nesse município, de que tanto os veículos oficiais quanto aqueles que estão a serviço do município devem estar devidamente identificados, né? Isso não ocorre. Aí a gente chega, né, vê lá uma retro, daí você pergunta para o cara, achando que o trabalho é terceirizado, daí esse não é terceirizado. Aí você passa por uma outra, você não para e não pergunta, esse era terceirizado. Então está difícil de fazer a fiscalização. E eu tenho tido várias denúncias de algumas situações, então aí quando eu conversei com o secretário, ele pediu que eu formalizasse.
Então, estou formalizando via requerimento. Inclusive, aqui, senhor presidente, eu incluo aqui a observância na Lei Orgânica Municipal com o prazo de 15 dias para responder. Né? Porque é um absurdo que a gente faz aos questionamentos de algo que é importante e eu preciso da resposta e eu não tenho a resposta. Então, aqui nesse requerimento, e eu avisei o secretário que eu ia colocar isso no requerimento, eu estou aqui colocando o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, que ela ressalta o prazo de 15 dias para que a gente tenha a resposta, devida resposta aqui na Câmara. Então, senhor presidente, eu estou pedindo a lista das empresas que desenvolvem serviço terceirizado, tanto para a Secretaria de Agricultura quanto para a Secretaria de Infraestrutura, principalmente a questão dos caminhões que estão fazendo, as patrolas, as retros, essas máquinas que eu estou pedindo aqui uma listagem. O que está aqui no parágrafo único. Né? Então, no caso de a pessoa, porque eu vejo assim, o refis é importante que o município faça, né, para que as pessoas possam, muitas vezes a pessoa não conseguiu pagar em tempo hábil, né, e a gente faz um parcelamento, a pessoa coloca em dia, né, então isso é muito importante. Só que também o parágrafo único ele traz uma segurança para o município naquilo. Aqui, quando o senhor sabiamente colocou aqui, da questão de quando a pessoa cancelar o contrato de parcelamento, né, vai ficar vedado, a partir disso, uma nova adesão ao refis. Por quê? O que a gente vê? Então, às vezes a pessoa, ela adere, ela pede o refis, aí ela não paga o refis, daí espera vir outro refis, daí ela começa de novo. Então, eu vejo assim que essa questão aqui, ela traz uma segurança jurídica também, evitando, né, que a pessoa faça sucessivos pedidos de refis e só como uma maneira de protelar o pagamento da dívida. Né? Então, se ela não for correta com o município, vai ter que pagar a multa de 10% e não vai mais poder participar do refis. Então, eu acho que isso é bem importante, né? A gente está colocando isso aqui. Então, é nesse sentido, senhor presidente, de fazer a discussão e te dar os parabéns por essa emenda. Parabenizando o executivo, o doutor Reinaldo, pelo envio desse projeto que faz justiça, né? Sobretudo, ele faz justiça. Lembrar que, analisando a legislação dos servidores do município, a gente fez, eu fiz um requerimento, que inclusive o vereador João Paulo assinou comigo, esse requerimento, onde nós solicitamos justamente a supressão do parágrafo 4º, do artigo 2º da Lei 3.492. E hoje o Executivo encaminha, né, e é motivo de alegria e satisfação ver esse projeto aqui na casa. Então, assim, a vedação, ela era incompatível com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/2015. Então, por quê? Porque esse parágrafo ele diz que o servidor que está em estágio probatório, ele não poderia ter o horário especial para acompanhar um filho ou pessoa, né, ali seu familiar, pessoa com deficiência nas suas terapias. Então, assim, a concessão é um direito subjetivo do servidor. E eu, já quando fiz o requerimento, eu lembrei de que quando um servidor ele investe no cargo no município, ele não é meio servidor. Ele investe no cargo com todas as responsabilidades que o cargo traz. O período de estágio probatório é apenas um período de avaliação durante 3 anos para ele conseguir a estabilidade.
Mas, a partir do momento que ele investe na carreira, ele é servidor, né? Então, era assim, algo impensável ele não poder ter acesso a esse direito, né? E eu ressaltei, quando fiz o requerimento, de que não é uma questão de acesso para ele do direito, mas, sobretudo, para essa criança, para esse adolescente, para esse familiar com deficiência, né? Então, assim, não conceder, a gente implica em que você não está observando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência, e implica, assim, ao a gente revogar o parágrafo 4º, a gente está fazendo justiça. A gente deixa de fazer um tratamento discriminatório para esse servidor, né? E também a gente está contrariando o interesse público na questão da inclusão e da valorização da diversidade, né? A vedação, que ora a gente combate, ela atende os preceitos legais e a promoção dos direitos humanos, né? A equidade, a acessibilidade, né? Então, eu vejo assim, a necessidade da família, ela é imediata e contínua. Quantas crianças nós temos que precisam, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o autismo, né? Que precisa de múltiplas terapias e tudo mais. Inclusive, o requerimento foi fruto de algo que foi trazido a mim por uma servidora que está em estágio probatório, que a filha tem autismo, e sendo que a redução dela seria de apenas 8 horas, porque também é visto cada caso, né? Porque ela consegue concentrar as terapias tudo num dia só. Então, ressaltando aqui que a questão do horário reduzido passa por rigorosa análise, tanto da deficiência dessa criança, desse adolescente, desse familiar, quanto também das condições de quem poderia cuidar, né, desse familiar no caso. A deficiência da pessoa atendida não espera. Não espera. Então, eu fiquei assim maravilhada quando eu vi que eu não esperava menos do Dr. Reinaldo, que é médico, que sabe da importância do tratamento contínuo para quem tem deficiência, né? Então, eu estou assim muito grata à sensibilidade do Dr. Reinaldo, dele ter encaminhado esse projeto para esta Casa de Leis, e tenho certeza de que essa gratidão minha não se compara ao servidor que tem um filho com deficiência e que precisa usufruir desse direito. Então, senhor presidente, é uma alegria ver que um requerimento nosso teve frutos e saber que quem está lá na ponta vai se beneficiar dessa lei. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereadora Fátima. Parabenizar o Executivo pela realização, né, das comemorações aí do 7 de setembro, agradecer por incluir o Distrito de Socavão nessas festividades. Nós tivemos lá o desfile de 7 de setembro na nossa vila, e também parabenizar a Secretaria de Educação por uma inovação que foi levar algumas escolas da cidade para desfilar também no nosso distrito, na vila, e essas escolas levaram suas fanfarras. Então, no Socavão, a gente só tem a fanfarra do Colégio Fabiana Pimentel, e quando é feito o desfile de 7 de setembro lá, tipo, as escolas do interior que desfilam geralmente ficam ali perdidos, porque não tem uma fanfarra puxando. E essa vez foi intercalado, escolas da cidade, fanfarras da cidade, e eu achei muito bacana isso. Bacana porque valoriza as nossas escolas municipais, do distrito, e também as escolas da cidade. E também
para que as escolas da cidade conheçam o nosso distrito e entendam da onde os nossos alunos saem quando vêm participar de um JECA, né? Porque é longe. Isso que eles foram só na vila, né? E as nossas escolas do interior são além da vila, né? Que nós temos 6 escolas no nosso território rural lá. Então, parabenizar o Executivo por isso e lamentar o falecimento do Chig. Eu acho que não tem ninguém nessa Casa de Leis que não conheceu o Chig, uma pessoa extraordinária, né, um grande empresário do nosso município, uma pessoa honrada, correta, do bem, né, e que faleceu e, com certeza, deixa seu legado para a sua família, os seus colaboradores, as pessoas que conheceram ele, e a gente lamenta, né, esse fato.